Olá, uma satisfação mais uma vez estar aqui com você no treinamento O Grande Segredo Revelado, Sã Doutrina, Movimento Deep Reconnection. E do fundo do coração quero dizer para você que o meu desejo é que você esteja aproveitando mesmo desse conhecimento que eu estou liberando e que de alguma forma isso possa estar ajudando você a clarear a sua visão em relação à vida, em relação à adoração, em relação a tudo que foi colocado para que a humanidade pudesse usufruir. Na verdade, nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o desejo dele é justamente isso, clarificar, iluminar os nossos olhos, a nossa visão em relação a tudo relacionado com a vida que ele disponibilizou aqui nesse lar terrestre, ok? Na aula anterior nós falamos sobre a verdadeira ciência. Eu espero que a forma como foi colocado possa ter ajudado você a fazer algumas reflexões sobre a importância de sempre analisar as coisas. Quando você pega um dado, entre aspas, científico, analisa. Esse dado passa no crivo dos 5 crivos sobre base empírica, reprodutibilidade, falsificabilidade, objetividade e universalidade. É isso que nós analisamos na aula anterior. Essa foi a jornada que nós fizemos pela verdadeira ciência, onde nós fizemos na aula anterior. Tá? Então, esse é o meu desejo, que esse conhecimento possa estar agregando realmente valor à sua vida, ok? Hoje você vai ver que você vai gostar muito daquilo que nós vamos transmitir aqui nessa aula, tá? Mas antes, deixa eu dar alguns avisos importantes aqui para você. Primeiro aviso, sobre a questão da apostila, do PDF contendo todo esse material que nós estamos passando aqui em cada uma das aulas, tá? Então tudo isso está pronto num PDF, mais de 180 páginas, e você poderá ter acesso como? Acessando aqui o link da Eduz, que está abaixo desse vídeo, tá? Onde você vai poder entrar dentro do portal, tudo gratuito também, não se preocupe, e lá você vai poder baixar a sua apostila, beleza? Uma outra coisa sobre a questão de compartilhamento. Se você quiser compartilhar as informações que você está aprendendo, faça isso. Se sente à vontade para compartilhar, então compartilha. Amigos, familiares, funcionários, enfim, colegas de trabalho, não importa. Compartilha, porque daí você vai estar contribuindo para que outras pessoas também tenham acesso a esse tipo de conhecimento. Tá certo? Uma outra coisa importante, se você já é inscrito no meu canal, parabéns. Se você ainda não é, clica no link abaixo, se inscreva, acesse o sininho para você receber todas as informações. É importante dizer isso, eu estava esquecendo de falar isso nos outros vídeos, e agora eu já peço para você fazer isso, tá bom? Uma outra coisa, no final dessa aula você vai ter um questionário para ajudar você a fixar as informações da aula. Preencha esse questionário, porque ele vai ser importante, porque nesse questionário você vai poder inclusive colocar os seus insights relacionados com a aula, tá? E um último lembrete, se você quiser fazer parte do grupo do Telegram sobre a questão do Grande Segredo Revelado, eu vou deixar o link dentro do portal da Eduz também. Combinado assim? Então vamos lá. Muito bem. Nessa aula de hoje, o que você vai analisar? Você vai analisar sobre DNA mitocondrial e complexidade irredutível. Vai ser uma aula maravilhosa, como eu falei na aula anterior. Por quê, Ronaldo? Porque você vai ver sobre o que a verdadeira ciência fala sobre a estrutura chamada corpo humano, do que nós somos compostos e qual foi a origem de toda essa composição. Tenho certeza que você vai gostar de ver cientistas, pesquisadores da área corajosamente expondo isso de uma forma livre, mostrando para as pessoas que a vida não surgiu de uma explosão há trilhões de anos atrás. A vida não surgiu de um caldo orgânico que de uma forma assim, sabe, aleatória, enfim, aquela, né, Alexandre Oparin, lá em 1924. Não foi daquele jeito, desculpa falar para você com todas as letras, não foi daquele jeito. Ai, Ronaldo, você está sendo dogmático. Não, estou sendo simplesmente, depois de avaliar todas as informações que você vai estar tendo acesso aí, você vai chegar, talvez você chegue às mesmas conclusões que eu cheguei, tá? Então não foi de um caldo orgânico nem de explosão nenhuma, mas simplesmente foi pela vontade do criador, do projetista, sabe? Por exemplo, né, quando você fala dessa forma, algumas pessoas já torcem o nariz, mas quando fala, olha, porque a vida surgiu de um ET, de uma outra dimensão, aí ele já acredita. Então é mais fácil acreditar nessas fábulas, nessas loucuras, posso dizer assim para você com todas as letras, você vai entender isso no final desse treinamento, do que simplesmente reconhecer a vida foi criada por um projetista maravilhoso que nós chamamos de Deus Todo-Poderoso. A palavrinha Deus significa um título de poder, um ser espiritual, uma divindade,
que tem personalidade, não é uma energia aleatória, mas ele tem personalidade. E ele foi o causador de tudo isso que a gente observa. É muito importante ter isso em mente, tá? Então, nessa aula sobre DNA mitocondrial, DNA mitocondrial e a complexidade redutível. Você vai ver que legal. BBC, uma Eva mitocondrial, as evidências sobre o ancestral comum de toda a humanidade. Muito legal. DNA mitocondrial, um fato científico, uma evidência criacionista. Depois, o nome de Deus, Javé, Yavé, YHWH, IHWH, no DNA humano. Muito incrível. Deixa eu até tirar isso daqui, porque isso daqui é no DNA humano. Então, deixa eu já fazer ao vivo e a cores aqui. Ó. Muito bem. Depois, complexidade irredutível. Entenda o que é complexidade irredutível. E o sexto ponto, a caixa preta de Darwin, Michael Behe, palestra histórica em português. Então tudo isso nós vamos agora passar a analisar nesse exato momento. Mas antes, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma oração pedindo que o Espírito do Criador Todo-Poderoso atue no nosso coração, na nossa mente, nos dando clareza e imparcialidade para análise das informações. E é isso que eu vou fazer agora, ok? Se você quiser fazer isso, sinta à vontade também. Amado Deus, Criador de tudo que existe, muito obrigado pela oportunidade de podermos dobrar os nossos joelhos em reverência ao Senhor, porque Tu és o nosso Criador Todo-Poderoso, que criou tudo que existe, inclusive as nossas trilhões de células, e onde elas foram feitas como um projeto maravilhoso, de forma intencional pelo Senhor. E quando nós avaliamos a complexidade dessas estruturas que se comunicam entre si, que são mais complexas do que qualquer coisa já criada pelo ser humano, nós simplesmente temos que reconhecer a sua divindade, o seu poder, o seu amor, em nos disponibilizar de uma forma tão sublime a experiência do viver, a experiência da vida, Pai. Que isso possa fazer parte das sensações de cada pessoa que estiver ouvindo a essa aula. Que ele possa sentir o Teu Espírito atuando no seu coração. Que ele possa sentir que existe sim a verdade absoluta que vem do Deus Todo-Poderoso que é o Senhor. Que ele possa chegar e analisar com a mente aberta, livre dos preconceitos e das distorções que nos foram impostas desde que o mundo é mundo. Abençoa poderosamente, Pai, a vida de cada pessoa sincera que estiver ouvindo esse conteúdo e essa aula. Abençoe poderosamente em todos os sentidos, no sentido emocional, lhes dando equilíbrio, porque não é fácil quebrar o ego, não é fácil quebrar conceitos distorcidos, não é fácil quebrar aquilo que a maioria das pessoas acaba defendendo com unhas e dentes. Por isso, atue poderosamente nas pessoas sinceras que eles consigam fazer isso. Atue fisicamente na vida de cada pessoa que estiver aqui. Se estiver passando por algum problema, alguma dor, alguma inflamação, alguma distorção, que Teu Espírito poderoso agora possa fazer essa pessoa perceber que ela já é perfeita, que ela precisa simplesmente reconhecer isso e dar as condições necessárias para que a restauração aconteça. E o Senhor atuando, Pai, é algo maravilhoso que pode acontecer de uma forma impressionante, que a pessoa possa entender isso. Abençoe a vida dessa pessoa financeiramente também. Não sei o que está acontecendo, as suas dificuldades, mas que essa pessoa possa enxergar e usar a criatividade para buscar estratégias, para que ela possa ganhar o seu sustento, para que ela possa ter o seu conforto, para que ela possa alcançar os seus sonhos relacionados com esse campo também, e possa verdadeiramente ser próspera, compartilhando isso com outras pessoas, para que essa prosperidade possa fluir por meio desse ouvinte. E mais uma vez pedimos, Pai, que o Senhor, por favor, atue poderosamente em sentido espiritual, porque estamos numa guerra, onde existem seres que não querem, de forma alguma, que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento da Tua Palavra. Por isso, proteja com seus anjos poderosos a casa, a vida, a empresa de cada pessoa sincera que estiver ouvindo esse material, para que ela possa sentir a sua proteção poderosa por meio de anjos poderosos, muito superiores a qualquer forças do mal, que esses possam proteger a vida e a família de cada ouvinte sincero que estiver aqui. Obrigado de coração, Senhor Yahvé, por nos dar a honra de podermos adorar o Senhor, de podermos servi-lo. E é no nome de Jesus que nós nos expressamos. Amém. Muito bem, agora vamos então iniciar esse
essa aula maravilhosa, tá? Sobre DNA mitocondrial. A imagem que eu escolhi para representar essa aula foi essa daí, certo? Então aí você vê as bases do DNA, entendeu? Com a sua, vamos dizer assim, sua escadinha química aí, né? Com todos os degraus aí dessa escada, certo? E é algo assim, quando você começa a entender um pouco melhor isso e o que cientistas, pesquisadores, biólogos, médicos falam sobre isso, você começa a ficar fascinado, impressionado, tá? Então vamos conhecer algumas figuras maravilhosas, alguns homens corajosos, mulheres corajosas, que compartilharam suas experiências, suas pesquisas, suas verdadeiras pesquisas, para nos ajudar a ter uma visão muito legal sobre esse tema aí, tá? Então, o que é DNA mitocondrial, Ronaldo? Mitocondrial vem de mitocôndria, tá? Que é uma partezinha dentro da célula, você vai entender já já. DNA mitocondrial é complexidade irredutível. O que é complexidade irredutível? É algo complexo que não pode ser simplificado, certo? Se você entender esse conceito, você vai ver, puxa, que legal. Só isso joga no lixo a teoria de que a gente evoluiu, do jeito que eles falam, que veio lá dos macacos. Só isso, tá? Imagine, por exemplo, algo muito simples, como uma ratoeira. Então tem a base, tem a parte central, tem a molinha, tem o bracinho e tem a trava. Se você tirar uma das peças, acabou, não existe ratoeira. É uma estrutura, embora simples, mas de complexidade irredutível. Ou seja, ela não consegue funcionar se for simplificada. Então, as nossas células, elas têm essa mesma proposta. Só que elas não são simples, elas são altamente avançadas. E não conseguem funcionar se uma das partezinhas estiver faltando. Vamos analisar isso daqui, ó. DNA mitocondrial, a assinatura da criação. Então, olha só. O DNA mitocondrial é uma pequena sequência genética que não reside no núcleo da célula, mas sim nas mitocôndrias. É uma partezinha da célula, se você colocar lá no Google, no ChatGPT, você vai ver o que a mitocôndria faz. Ela pega o oxigênio, certo? Quando entra ali, e ela produz algo chamado adenosina trifosfato, ou seja, a energia. A mitocôndria é a usina de energia da sua célula. Toda célula tem uma, tá? Olha só, usina de energia das células. Um detalhe incrível é que o DNA mitocondrial é passado exclusivamente da mãe para os filhos. Grava isso, não é do pai, da mãe. Então todos nós carregamos uma marca genética que traça uma linha direta até uma origem comum. Isso é de arrepiar, se você entender. Para aqueles que acreditam em um Criador, essa assinatura no DNA mitocondrial lembra o verso de Gênesis capítulo 1, versículo 27. O que diz ali? Abra a tua Bíblia aí, tua Bíblia online, tua Bíblia física. Criou Deus, pois o homem é a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É como se Deus fizesse o quê? Olha só, tivesse deixado uma marca de nossa origem. Uma linha genealógica que remonta a um ponto inicial comum, apontando para um Criador, não para uma série aleatória de mutações evolutivas. Então isso é como se Deus assinasse o seu próprio nome ali no teu mais íntimo ser, para que quem fosse olhar ali pudesse encontrar a assinatura do artista, do Criador de todas as coisas. O que o cara que pinta uma obra de arte faz lá no finalzinho? Ele deixa a assinatura dele. Na realidade, isso que eu estou falando para você, DNA mitocondrial, é a assinatura de Deus, que foi ele o originador. Não uma explosão maluca, um caldo orgânico maluco, nada disso. Ok? Muito bem, ponto número 2. Complexidade irredutível e o argumento de Michael Behe. Olha isso, o Dr. Michael Behe, bioquímico, autor do conceito de complexidade irredutível, que eu já expliquei para você da ratoeira, tá? Afirma que certas estruturas biológicas são tão complexas que não podem funcionar se faltasse uma de suas partes. Em seu livro, A Caixa Preta de Darwin, Behe descreve isso como um exemplo de uma ratoeira. Para funcionar, uma ratoeira precisa de todas as partes: base, mola, martelo, isca. Se faltar uma peça, a ratoeira deixa de cumprir a sua função. É simples. Behe argumenta que muitos sistemas biológicos, como o flagelo bacteriano, por exemplo, que funciona como um motor giratório em miniatura, são exemplos de complexidade irredutível. Se uma única peça do motor estiver faltando, olha isso,
a estrutura toda não funciona. Isso sugere o quê? Esses sistemas foram projetados como um todo, já que não poderiam ter evoluído aos poucos. Isso nos lembra o quê? Salmo 139:14. Pega a tua Bíblia, abra por favor nesse texto aí. Salmo 139:14 diz assim, ó: Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Quando a gente para analisar isso que o salmista disse, nós justamente concordamos com essa expressão. De que realmente as coisas foram feitas de uma forma tão surpreendente, tão maravilhosas, que não tem como, sabe, não nos dobrarmos diante da divindade. Porque são maravilhosas demais. Quando você começa a ver o desabrochar de uma flor, quando você começa a ver, por exemplo, o beija-flor acariciando, tirando o néctar de um lírio, por exemplo. Quando você começa a ver as gotículas de água numa manhãzinha sobre a teia tecida delicadamente pela aranha. Quando você começa a ver como os bichinhos de estimação e os bichos que são domados pelos humanos, o carinho que eles têm, a interação que existe, você fala, é maravilhoso demais. Para não ter tido uma mente, um projetista incrível por trás de tudo isso. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você. Tá? Olha o terceiro ponto. A natureza de Deus e a incredulidade científica. Olha isso. A ciência convencional tenta explicar a origem da vida com o quê? Com base, certo? Com a teoria do caldo primordial. De onde veio isso? Lá de Alexander Oparin, em 1924, tá? Biólogo russo. Uma sopa química, aliás, biólogo belga, se não me fala a memória, Alexander Oparin. Não, biólogo russo mesmo, tá? Uma sopa química antiga, onde supostamente moléculas orgânicas começaram a se combinar até que a vida surgiu espontaneamente. Esse cara, né, surgiu com isso daí. Além disso, a teoria do Big Bang também propõe, que foi um pouco antes, né? Foi George Lemaitre, em 1920, uma coisa assim, tá? Esse foi belga, foi um biólogo belga, tá? Então ele teorizou que o universo começou a partir de uma explosão gigantesca, de um ponto ínfimo que deu origem a toda a matéria que hoje existe. Essa foi a teoria desse Lemaitre, tá? Mas ao observarmos a precisão e a complexidade do DNA, que armazena mais informações em uma célula do que todos os livros de uma grande biblioteca, fica difícil aceitar que tudo isso veio do nada, que é o que eles falam. Olha, o nada explodiu, surgiu tudo. Isso foi expresso pelo apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Olha que incrível esse versículo. Abra a tua Bíblia, dá uma pausa, abra a tua Bíblia e vamos ler juntos o que diz Romanos, capítulo 1, versículo 20. Diz assim, ó: porque as suas qualidades invisíveis do Criador Todo-Poderoso, do Senhor Yahvé, seu eterno poder e divindade, são claramente vistas desde a criação do mundo, sendo percebidas pelas coisas feitas, de modo que os homens são indesculpáveis. Ninguém tem desculpa para falar que não sabia. Porque basta você estudar com a mente aberta, sem as lentes que nos foram impostas, para você chegar à conclusão. Tudo foi projetado. Nada foi criado. Tudo que você puder pensar, não sei a sua profissão. Tudo o que existe de projeto. Pega um programa de computador, pega a inteligência artificial, um chat GPT, um DeepSeek, tem tantas aí por aí, o Grok, né? Tem tantas inteligências. Não importa, mas que legal, porque são poderosos. Sim, são poderosos, mas teve uma mente por trás para projetar aquilo, para preparar aquilo. Pega um drone complexo, maravilhoso, teve uma mente. Agora estou ouvindo o som do avião, de um jato que passa não sei quantos quilômetros por hora aí. Teve uma mente por trás. Nada surge do nada. Mas tentam fazer você engolir goela abaixo. Que olha, porque veio de uma explosão. Gente, não veio. Veio de um ato criador. Que quanto mais você estuda segundo esse texto, foi registrado pelo apóstolo Paulo, inspirado. Deus colocou o pensamento dele em Paulo. Paulo, escreve isso para mim. Paulo foi lá e escreveu. As qualidades invisíveis de Deus, tudo reflete amor, como eu falei para você.
Basta pegar vídeos da internet de animais interagindo com humanos depois que eles ficaram um bom tempo fora de casa. Qual que é a reação desses animais? Pode ser burro, girafa, elefante, cobra, jacaré, leão, leoa, não importa. Todos eles respeitam o ser humano. Isso está em Gênesis. Que todos os animais deveriam ser subjugados. O homem teria autoridade sobre todos eles. E é isso que a gente vê na realidade. Quando tratados com amor e carinho, eles te devolvem amor e carinho. Mesmo sendo irracionais, mas são instintivamente sábios. E é isso que eu quero passar para você. Então, Romanos, ele quer destacar esse ponto específico para nós. Tá? Ficou claro esse terceiro ponto? A natureza de Deus e a incredulidade científica cai por terra quando você começa a ver que tudo reflete a natureza do nosso Criador. Quarto ponto. Outros nomes defensores do design inteligente. Além de Michael Behe, outros cientistas se destacam ao questionar a teoria da evolução e defender o design inteligente. Por exemplo, eu vou citar aqui para você William Dembski, matemático filósofo, defende que há sinais de inteligência na natureza, especialmente na forma como a informação genética é organizada e codificada. Depois pesquisa sobre esse cara para você ver. Depois, Stephen Meyer, em Signature in the Cell, assinatura na célula. Olha só, ele argumenta que a origem da vida aponta para uma inteligência por trás do DNA, certo? Já que a informação necessária para a vida é complexa e organizada de forma tão exata que não pode ser obra do acaso. É impossível. Não tem como. É simplesmente impossível. Precisou de uma mente incrível para criar tudo isso. Só o seu corpo é algo inimaginavelmente complexo. Tá? Douglas Axie, em Undeniable, How Biology Confirms Our Intuition That Life is Designed. Como a biologia confirma a nossa intuição de que a vida foi projetada. Esse é o livro dele, tá? Fala do quê? Da intuição natural que temos de algo tão complexo como a vida humana não pode ter sido um acidente, mas resultado de uma mente inteligente. Eu citei aqui 3, além de Michael Behe. Existem dezenas e dezenas e dezenas de mentes brilhantes, cientistas inteligentes que já compartilharam isso. Então tem muito material. Mas a minoria que insiste em acreditar em algo utópico, certo? Impõe sobre a maioria, que sabe, se você checar lá no fundo do seu coração, você sabe, eu não vim de uma explosão. Eu não vim de um caldo maluco. Certo? Você sabe disso. Lá dentro nós já sabemos disso. Só que as pessoas não querem aceitar isso. Tá tudo bem. Você tem o direito de não aceitar nada. Mas é muito importante você ser sincero. Ninguém está te observando agora. Seja sincero com você mesma, com você mesmo. E depois você me diz. Quinto ponto. Reflexão final. Propósito e destino. Olha isso. As descobertas sobre o DNA mitocondrial, a complexidade irredutível e a precisão matemática que encontramos no universo não apenas desafiam as noções de acaso, olha isso, mas convidam à reflexão sobre o propósito. Jesus disse em João 10:10. Mais uma vez, abra a tua Bíblia, confere lá. Eu vim para que tenham vida e a tenho em abundância. Olha isso. Essa abundância com toda a complexidade e beleza que ela traz parece refletir o quê? Um Criador que nos formou com intenção e amor. Então não foi algo do acaso, foi intencional, regido pelo amor, que Deus ele é amor. No final das contas, a beleza e o propósito que encontramos na vida ecoam algo maior e mais profundo do que a ciência pode medir. Apontam para um Deus que não apenas criou, mas também sustenta e ama suas criaturas. Assim como um artista deixa sua marca, olha só, deixa sua marca em cada detalhe da sua obra, o Criador deixou a sua assinatura em cada célula e no funcionamento intrincado do universo conhecido. Então você tem cerca de 60, 80, 100 trilhões de células, ninguém sabe ao certo, tá? Mas são trilhões, cada uma delas. Se você for procurar, você vai encontrar a assinatura de quem criou. Isso é estarrecedor. E os inimigos do Criador não querem
que as pessoas tenham acesso a essa consciência. E agora você está tendo a oportunidade de analisar tudo isso. Ronaldo, mas me fala mais. Quais são os pesquisadores, referências? Eu vou citar aqui alguns, só para você ver que tem muito material à disposição. Por exemplo, esse daqui, ó, é um vídeo, você vai ter acesso aí na tua apostila, BBC, Eva mitocondrial, as evidências sobre ancestral comum de toda a humanidade. Algo da BBC, tá? É muito legal esse vídeo. Analisa, depois de refletir em tudo que nós falamos até aqui. Esse outro aqui, ó, DNA mitocondrial, um fato científico, uma evidência criacionista. Esse cientista aqui é maravilhoso. E o que ele fala sobre isso, sobre a criação, é incrível. Você vai gostar muito também. Depois, o nome de Deus, Javé, Yavé, IHWH, no DNA humano. Isso aqui é uma reportagem da Record. Fantástica reportagem. Depois, complexidade redutiva. Isso aqui é uma palestra com o próprio Michael Behe. Tá? E depois, por último, aliás, antepenúltimo aqui, Caixa Preta de Darwin, Michael Behe, palestra histórica em português. Você vai ver que incrível, analisa, é um pouquinho extensa sim, mas todo esse material é para você ir analisando as bases aí, tá? E aqui, ó, origem bíblico de todas as raças, está em espanhol, mas você vê que é muito fácil de você entender, certo? Noé e o dilúvio universal. É muito interessante, por isso que eu coloquei aqui 10 minutinhos, mas vale a pena e está dentro do contexto que nós estamos conversando aqui. Tá, então todo esse material aí, aproveita, material complementar para ajudar você a se aprofundar mais. Tudo isso eu usei, mas eu usei livros também. Os livros que eu usei foi aqui, ó, livros referenciais. Design Inteligente e Criação. Caixa Preta de Darwin, de Michael Behe, um dos livros mais importantes sobre a complexidade irredutível. Behe mostra como sistemas biológicos, como o flagelo bacteriano, são tão complexos que não poderiam ter surgido pela evolução gradual. Muito legal esse livro. Um outro livro, Assinatura na Célula, de Stephen Meyer, explora como a informação genética dentro do DNA é uma evidência clara de design inteligente, comparando o DNA a um código de computador altamente sofisticado. Um outro livro, A Dúvida de Darwin, de Stephen Meyer, discute a explosão cambriana e como essa evidência desafia a teoria da evolução. Meyer mostra que os registros fósseis não suportam a ideia de uma evolução gradual. Olha isso, depois você vai ver. Então tem muita fraude por trás, na pseudociência, que você nem tem noção. Só que as pessoas não querem investir tempo como você está investindo para fazer essa análise. Tá? Um outro livro, Undeniable, How Biology Confirms Our Intuition That Life is Design. Então, é inegável como a biologia confirma a nossa intuição de que a vida foi projetada. Esse livro que eu já citei para vocês, de Douglas Axie, defende a ideia de que a vida foi projetada e mostra como a intuição humana sobre design na natureza é confirmada pela biologia. Então, esses livros aí, pode buscar lá no Amazon, você vai ter tudo lá dentro, tá? Outra coisa, Criação e Idade da Terra. Quais são os livros que eu pesquisei para poder trazer o que nós falamos nessa aula? Evolução, um livro, texto crítico. Jonathan Wells e Paul Nelson e William Dembski analisa o quê? As fraquezas da teoria da evolução, mostrando que muitas das, entre aspas, provas apresentadas nos livros escolares são enganosas. Lembra? Falsa ciência, pseudociência. Tem um objetivo, você vai entender mais futuramente. Outro livro, O Dilúvio de Gênesis. John C. Whitcomb e Henry Morris explica como o dilúvio global pode ter sido um evento real e como ele pode explicar a formação de fósseis e camadas geológicas. Muito legal isso daqui também. Depois, Starlight and Time, de Russell Humphreys, discute um modelo alternativo para a origem do universo com base em uma teoria jovem, desafiando a ideia de que o universo tem bilhões de anos. Você vai ficar de queixo caído nisso daqui. É muito legal esse livro. Depois, Thousands, Not Billions, de Donald D. Young, aborda evidências científicas de que a Terra tem apenas alguns milhares de anos, não bilhões, comprovando aquilo que a própria palavra de Deus, a Bíblia, diz. Você vai cair o queixo com esse material também. Muito bem, mais material aqui
complementar, outros livros, Crítica ao Darwinismo e ao Big Bang, por exemplo, Icons of Evolution, de Jonathan Wells, mostra como várias provas usadas para ensinar a evolução são baseadas em erros ou até fraudes, como os embriões de Haeckel. Você vai ver que é incrível, gente, como eles manipularam as coisas. Evolution, Theory in Crisis, Michael Denton, escrito por um biólogo molecular. Olha isso. Esse livro apresenta críticas científicas detalhadas à evolução darwiniana. A evolução darwiniana, é uma fraude horrorosa que milhões e milhões de pessoas acabam acreditando. E quando você fala isso, eles vão te encarar como louco, tá? Isso aí você já sabe o porquê. Not by Chance, Shattering the Modern Theory of Evolution, de Lee Spetner, desmonta a ideia de que mutações aleatórias e a seleção natural podem explicar a complexidade da vida. Fantástico também esse material. E Big Bang, a teoria em colapso. Various Authors, Institute for Creation Research. Então esse material aqui expõe falhas na teoria do Big Bang e apresenta uma visão alternativa baseada no quê? Na criação. Tá? E depois, por último, Bíblia e Ciência. In the Beginning, no começo, Compelling Evidence for Creation and the Flood. Então aqui você vai ver evidências poderosas, né, a favor da criação e a favor do dilúvio, de Wal Brown. Mostra como os achados científicos modernos estão alinhados com o relato bíblico da criação e do dilúvio. E depois, Refuting Evolution, de Jonathan Sarfati. Uma resposta científica às alegações evolucionistas baseadas em evidências reais. Depois, Scientific Creationism, de Henry Morris, um dos primeiros livros modernos que argumentam em favor do criacionismo com base em ciência. Então, olha só, por que eu fiz questão nesse ponto aqui? Para você ver que existem inúmeras, dezenas, centenas, milhares de informações que mostram que a vida não evoluiu. A vida foi criada. Quando ela teve pequenas variações, claro, dentro de cada espécie, houve variações, que eles chamam de evolução. Na verdade, não foi evolução. Foram variações das espécies. Você vai ver em todo esse material que eu compartilhei com você. Aproveita, se você tem dúvida e quer realmente se aprofundar. Ok? Muito bem, agora vamos fazer um resumo dessa aula, tá? Espero que você tenha gostado dela. Então vamos lá. O vídeo apresentou o quê? Essa aula apresentou o quê? Apresentou uma análise do DNA mitocondrial como uma evidência que apoia a visão criacionista. Abaixo eu vou destacar alguns pontos relevantes do conteúdo relacionados com versículos bíblicos que reforçam a perspectiva apresentada aqui para você. Então, primeiro, transmissão do DNA mitocondrial pelo lado feminino. O vídeo explicou o quê? Que o DNA mitocondrial é baseado no quê? Passado apenas pelas mulheres, sendo uma herança materna. Essa ideia que conecta com a Bíblia em Gênesis 3:20, onde está escrito: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva. Portanto, ela era a mãe de todos os viventes. Isso corrobora com a ideia de que todos os humanos têm uma origem comum. É irrefutável. Segundo ponto, estudo da doutora Rebecca L. Cam, Eva mitocondrial. O estudo realizado na década de 80 comparou o DNA mitocondrial de várias partes do mundo e sugeriu que todos os humanos descendem de uma única mulher, chamada Eva mitocondrial. Isso é compatível com a narrativa bíblica de Gênesis 1:27. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Ponto. Terceiro, rejeição da teoria dos cometas como fonte de água. A questão da origem da água na Terra é mencionada como sendo originalmente atribuída aos cometas, mas estudos recentes mostram que a água presente nos cometas não é compatível com a da Terra. Isso pode ser visto como uma confirmação do poder criador de Deus, como descrito em Salmo 24, 1 e 2. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Olha isso. O mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares. Ele afundou sobre os mares, a terra, e afirmou sobre rios. Olha que descrição incrível. E o quarto ponto analisado, inesperado e surpreendente na ciência. O vídeo comenta que muitos dos achados científicos nos últimos 25 anos
são descritos como inesperados ou fascinantes, o que sugere que os modelos naturalistas não estão completamente corretos. Isso ressoa como a visão bíblica de que a sabedoria humana é limitada em comparação com a sabedoria divina, como expressa em Provérbios 3:5. Olha só. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então esses pontos reforçam o quê? A ideia de que a ciência, quando interpretada à luz da fé, pode apoiar a criação divina, desde que seus princípios sejam guiados pela verdade e não por paradigmas naturalistas fixos. Então tudo isso nós vimos nessa aula, espero que você tenha gostado. Vamos fazer as perguntas então para você reforçar o que foi falado? Por que foi importante para você analisar o tema DNA mitocondrial e complexidade irredutível? Coloca a tua resposta aí. Como conseguiu assistir todo o material como verdadeiro pesquisador de forma imparcial ou teve dificuldades em assistir a aula dessa forma? Coloca como você se sentiu também. Um outro ponto. Como essa aula mexeu com você? Se sentiu incomodado ou desconfortável com o que você ouviu sobre esse assunto científico? E o quarto ponto, quais foram seus insights? O material ajudou você a responder algumas das 21 questões mencionadas no início do treinamento lá no módulo 1? Se não assistiu a esse módulo, volta lá, assiste para depois você dar continuidade ao teu treinamento. Ok? Então foi isso, essas são as perguntas. Agora, sobre a questão do apoio a esse trabalho que eu estou realizando. Se você quiser apoiar financeiramente esse trabalho, eu vou deixar o meu Pix aí, certo? Você pode escanear, fazer uma contribuição, um valor que você desejar. Isso será usado e revertido também para que a gente possa continuar levando isso de uma forma poderosa para ajudar outras e muitas outras pessoas, tá bom? Então desde já agradeço também a sua contribuição, tá certo? Muito bem. Agora, antes de nós irmos para a próxima, para dizer qual vai ser a próxima aula, alguns lembretes, tá? Mais uma vez, se você quiser essa apostila, embaixo desse vídeo você tem aí o link da Eduz, para que você possa baixar. Se você gostou dessa aula, compartilha com outras pessoas. Primeiro, inscreva-se aí no canal, deixe o seu like e compartilhe isso para que juntos nós possamos levar luz espiritual para muitas e muitas outras pessoas. Ok? Então esses eram os principais lembretes. Inclusive, se você quiser fazer parte do grupo O Grande Segredo Revelado lá no Telegram, o link também vai estar dentro do portal da Eduz. Tá? Na próxima aula, o que nós vamos ver? Aula número 9. Por que foi feita uma explanação tão ampla sobre a Bíblia e a ciência moderna? Esse ponto é importante, eu quero deixar bem claro na próxima aula para você. Tá? Por que uma explanação tão ampla sobre a Bíblia e a ciência moderna, ligando o GPS? A maior das batalhas é no campo invisível. Aí você já vai começar a entender por que muitas pessoas têm dificuldade em aceitar algumas coisas que aparentemente são óbvias. Porque existe uma batalha acontecendo no campo invisível. Mas isso eu vou falar na próxima aula, na aula número 9. Tá bom? Muito bem, do fundo do coração, espero que você tenha gostado disso que foi compartilhado com você até aqui. E para a gente encerrar, vamos fazer uma oração, certo? Agradecendo ao nosso Pai Celestial pela oportunidade da vida e de termos acesso a conhecimentos como esse. Vamos lá? Amado Deus, Criador Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade de podermos nos dobrar diante de Ti em respeito à Tua santidade, Pai, da Sua divindade, para dizer o quanto nós somos gratos pela vida, pelo ar que passa pelos nossos pulmões, pelo sangue que corre nas nossas veias e por tudo que acontece no nosso organismo, na nossa mente, no nosso coração. O Senhor fez tudo de uma forma assombrosa, como nós aprendemos. E essa aula mostrou justamente que o Senhor deixou a sua assinatura em cada uma das nossas células. Obrigado por ser um artista perfeito, por ser um Pai amoroso, por ter nos criado da forma mais incrível possível. E que nós possamos te louvar por toda a eternidade por isso, Pai. Ajude cada ser humano que estiver ouvindo esse conteúdo, Pai. Que ele sinta no seu interior, dentro de Ti, que realmente, dentro de si, que realmente o Senhor está presente. Que o Senhor atuou de uma forma incrível por todos esses milênios para preservar a humanidade. O sistema não quer que as pessoas tenham acesso a isso. Entendam que nós tivemos uma origem. Entendam a origem do ser humano, que o Senhor criou macho e fêmea, para que eles pudessem se desenvolver, se reproduzir e formar uma família. Então, independente das nossas raças, das variações que nesses milênios aconteceram, raças asiáticas, africanas, europeias, enfim, todas as raças, Pai.
na realidade tem uma única origem e que as pessoas que ouviram essa aula possam perceber isso, que nós fazemos parte da mesma família. Obrigado por ser tão bom. Abençoe a vida de cada presente em sentido emocional, físico, financeiro, principalmente em sentido espiritual, para que possam acordar e enxergar a tua luz. Tu és tão bom e nós somos gratos do fundo do coração, em especial pelo que o seu Filho Cristo fez, por nos dar a vida e resgatar-nos para um futuro maravilhoso muito em breve, onde o Senhor vai assumir os assuntos humanos por meio de Cristo e seus associados e vai fazer com que o teu propósito original finalmente chegue à sua conclusão. E nós somos muito gratos por hoje nos dar a oportunidade de entender tudo isso. E é no nome de Cristo, portanto, que nós agradecemos sempre. Amém.